A iniciativa é tudo aquilo que uma pessoa faz quando vê que há necessidade de ser feito sem que ela seja mandada ou sem que ela tenha obrigação de fazer aquilo. Essa é a principal característica do líder. Essa é a principal característica da liderança. São pessoas que fazem você despertar o melhor de si e você passa a ser visto de uma forma diferente. No episódio anterior, nós fizemos uma revisão da semana, falamos da iniciativa, da liderança, dentre outras coisas. No episódio de hoje, nós vamos falar da intolerância e dos seus muros. Anderson, por que muros? Porque todas as pessoas intolerantes são as pessoas que colocam muros nas suas vidas. São pessoas que colocam barreiras nas suas vidas porque são pessoas que não respeitam outros pensamentos, que não toleram outras opiniões. São pessoas radicais. São pessoas que não têm dentro de si tolerância, nem compreensão e muito menos cooperação com outras pessoas que pensam ou que agem de forma diferente delas. Os intolerantes todos nós conhecemos, como por exemplo os homofóbicos, que são pessoas intolerantes sexualmente falando porque não respeitam orientações sexuais diferentes da delas. Nós temos também o racismo, que é uma forma de intolerância racial que existe por pessoas que também não respeitam ou não admitem outro tipo de comportamento, que gostam de tratar as coisas de maneira pejorativa e que, por si só, criam barreiras e dificuldade. A gente também tem a intolerância na religião. Você pode prestar atenção que tem muitas pessoas que, na religião, elas criam barreiras porque entendem e admitem que só o caminho que elas estão andando que é o caminho correto. Mas a grande verdade é que nós temos que ser tolerantes e não intolerantes. A intolerância é uma forma da gente demonstrar a nossa ignorância, a nossa falta de respeito e o nosso descompasso com a sociedade. Nós não temos o direito de ser intolerantes com as pessoas, mas muitas vezes o somos. Tanto eu quanto você, dependendo da situação. Nós temos que lutar contra isso. A intolerância é um mal que aflige a muitas pessoas e que causa muito, muito mal. São coisas como essa que a gente tem que combater. Tudo nasce do comportamento, do respeito e principalmente da vontade de você ter de se colocar no lugar da outra pessoa, de agir com compaixão. Aquele que é tolerante é aquele que age com compaixão. As pessoas que são intolerantes são aquelas pessoas que simplesmente não admitem nenhum tipo de atitude ou pensamento diferente daquele que elas acreditam ou que elas praticam. Esse tipo de coisa nós não temos mais espaço na sociedade moderna. Recentemente, a gente aqui filmando esse vídeo, a gente passou por uma situação muito séria nos Estados Unidos, onde um negro foi morto pela polícia de uma forma brutal, o que gerou uma série de protestos em todos os Estados Unidos, novamente trazendo à tona a questão do racismo, trazendo à tona a intolerância da polícia com relação ao tratamento dos negros nos Estados Unidos, que é uma coisa deles, que é uma coisa da cultura deles, mas que o mundo inteiro se revoltou e se comportou de maneira a protestar pelaquela atitude para que isso não se repita. Não havia necessidade daquela pessoa morrer. A pessoa morreu por falta de ar. A pessoa foi asfixiada com o sapato, com os pés do policial no pescoço, na garganta daquela pessoa. Então isso é uma coisa inadmissível. Mas por que isso acontece, Anderson? Por conta da intolerância racial, por conta dos problemas que os Estados Unidos, como outros países, vivem. E desde da sua independência, desde a guerra civil americana, que existe uma dificuldade e um problema entre brancos e negros nos Estados Unidos. Isso não é nenhuma novidade, mas de vez em quando acontece um exagero como esse, acontece uma intolerância como essa e todas as pessoas vêm à tona para protestar contra isso. Por quê? Porque o mundo moderno não admite mais isso. Porque quando você é intolerante, você cria muros, você cria barreiras que não permitem com que você tenha harmonia de convivência social. Isso acontece também no mundo corporativo. Isso também vai acontecer dentro de uma empresa. Isso também acontece com os funcionários de uma companhia. Você precisa ficar muito atento.
Você precisa entender que o respeito é a base de tudo. A intolerância é a forma que você tem de admitir a sua ignorância, a sua falta de respeito e, mais do que tudo, a sua maneira de enxergar a vida de forma individual, de forma egoísta e sem perceber ou muitas vezes sem se colocar no lugar da outra pessoa, sem ter compaixão pelas outras pessoas pelas quais você convive. Isso é intolerância. Nós temos que combater isso com unhas e dentes de uma maneira muito forte. Por quê, Anderson? Porque a intolerância ela destrói, a intolerância ela divide e a intolerância faz com que as pessoas passem a se odiarem sem a menor necessidade, por conta de causas, por conta de objetivos que não fazem sentido numa sociedade moderna. Diante dessa situação e diante de outras, todos nós temos a obrigação de levantarmos a cabeça, de levantarmos uma bandeira de respeito, de respeitarmos as instituições, as pessoas, as orientações sexuais, o que quer que seja da sociedade, que as pessoas tenham liberdade para agir e atuarem. E que a intolerância vá deixando lugar para a tolerância. Esse sim que é o sentimento correto, esse sim que é o comportamento que todos nós devemos ter de compaixão com os outros, porque nós temos que respeitar o direito, as opções e principalmente o idealismo das pessoas, para que você não queira que todos pensem que nem você, porque nós todos já sabemos também que a unanimidade é burra, que precisa haver sim uma comparação e um conflito de pensamentos. Claro, todo mundo não pode pensar igual, mas isso não quer dizer intolerância, isso quer dizer respeito, isso quer dizer você respeitar a opinião alheia, de você poder hoje achar que o governo tem que ter uma política de juros X e a pessoa achar que tem que ter uma política de juros Y. Isso sim é conviver em harmonia. O que eu não posso é ser intolerante com quem pensa diferente de mim. Você tem que combater isso, você tem que praticar o respeito, porque é só assim que a gente vai ter uma sociedade melhor e só assim que você vai ter sucesso na tua vida. Só assim você vai poder empreender e conquistar o caminho do triunfo. O teu objetivo, de acordo com aquilo que você planejou, é agindo com tolerância, com compaixão, se colocando no lugar do outro. A intolerância não tem espaço nem lugar para nada. No próximo episódio nós vamos falar que os verdadeiros líderes são os líderes servidores. Os verdadeiros líderes são aquelas pessoas que se dedicam na vida para servir seus funcionários, seus empregados, seus clientes, que buscam o resultado de suas vidas através da liderança com o serviço. Eu te aguardo no próximo episódio.